Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Como é que você saiu da parte de automobilismo e foi daí como se deu a tua estada lá nos Estados Unidos? Porque aí você começou a fazer coisa para car and driver também. Não, eu trabalhei 2 anos na Racer, exclusivo da Racer. Só que a Racer, ela fazia, a empresa, né, Racer Communications, sim, tem a revista Racer, que existe até hoje, mas nessa época ela era da Haymarket, que era uma editora inglesa, né? Uhum. Então tinha muito cliente grande e tal. Então a gente fazia a revista oficial da Fórmula Indy, que a Fórmula Indy contratava a Racer para fazer. E nessa época você chegou a conhecer o Kaká lá? Não. Kaká Ambrosio? Não, eu acho que essa galera é um pouco antes. Era a época de Hollywood e tal, né? Fim dos anos 90. Tá. Essa época que já tava IRL, rachado... Tipo, Ferava, o Avalone... O Fernando Avalone, o Ferava sim, o Ferava eu conheci como manager do Thiago Medeiros, sim, que estava na Infinity Pro Series. Uhum. Mas assim, o único jornalista brasileiro que eu trombava era o Anderson Marcilli como porque ele era assessor do Tony. Mas mesmo, o Anderson não estava em todas as corridas, entendeu? A uma ou 2 corridas, a final em Dallas, que o Tony foi campeão, o Anderson estava, entendeu? Sim. Mas não tinha... A própria Band não estava mandando gente para as corridas mais nessa época, né? Foi uma época diferente. Quando era na época do SBT... Foi uma época ruim. Era uma época, o auge da guerra Champ Car e IRL, as duas categorias estavam meia bomba, né? Foi meio quando eles começaram a se fundir de volta, né? Eles se fundem em 2008, pouco depois. Então, mas eles já tava merging, né? Ao contrário, tava no auge da guerra. Justamente, mas assim, tava um cenário que era ruim a ponto de que dali a 3 anos eles se convenceram que era melhor acabar com a guerra, entendeu? Não tinha, cara, corridas assim, público, casa cheia... Era Long Beach na Champ Car, né? Na kart. Sim. E Long Beach sempre foi. E Indy 500 e ainda o Texas. O Texas ainda era forte na IRL. Mas a IRL era só oval. Os primeiros mistos da IRL, eu tava na Racer. Foram em 2005 ou 2006. 2004, que é esse ano aí, era sempre o Setor Weiss. 2004 foi Tony Stewart campeão? Não, Tony Canaan. Em Dallas. E aí? Aí como é que você foi parar na Car and Driver? Porque você fez algumas matérias para eles lá também. Não, então, aí quando eu saí da Racer, eu fui fazendo muito relacionamento lá, né? Uhum. Só que quando você é funcionário de uma revista, você é exclusivo daquela revista, né? Quando eu decidi voltar para o Brasil, porque, entre outras coisas, eu tinha feito uma relação legal com a Red Bull lá, o pessoal da Red Bull lá me indicou para a Red Bull Brasil, que estava começando a entrar forte no automobilismo. Meio que abriu esse espectro de eu poder colaborar para outras revistas. E o Jim Hall era o editor, o subeditor, era o editor mesmo, né? Sim. Seria o chefe de redação no Brasil. Tinha o editor-in-chief, que era o Peter, um cara clássico, cabelo branco. Fugiu o nome dele agora. Eu não lembro, eu só lembro do Jim Hall. O Jim Hall era o editor da Road and Track, que é a revista irmã da Car and Driver, né, americana. Sim. Na época era, né? Hoje em dia acho que estão em casas diferentes. São ainda. Ainda estão na mesma casa? São. E a Road and Track, isso é uma dicotomia muito legal que acho que no Brasil não sei se a galera tinha essa percepção. Mas a Car and Driver sempre foi a revista da indústria mesmo ali. Tá em Detroit, né? Tá em Michigan, em Ann Arbor do lado. E é a maior revista, a revista que as montadoras mais olham, lançamento e tal. Mas a revista de cultura automotiva era a Road and Track, que é na Califórnia. A origem da Road and Track é os caras que voltaram da guerra e compraram os primeiros MGs nas Canyon Roads da Califórnia. Então, o lance do carro o carro como uma fonte de prazer tá na origem, tá na gênese da Road and Track. Até por isso a Road and Track sempre tratou de competição. Sempre teve features de competição, de racing mesmo, que a Car and Driver nunca levou muito. Só que, cara... hoje a gente pode falar, né? O automobilismo, ele é ainda, e a gente espera que cada vez menos, mas historicamente, principalmente nessa fotografia dos Estados Unidos dessa época, é um esporte de homem branco velho. Então, apareceu um cara, lá nos Estados Unidos a gente é o quê? Latino, né? Uhum. Apareceu um moleque latino de 23 anos falando de automobilismo, gerou um certo buzz ali Então, o Jim Hall, ele quis dar uma chance. E mais do que uma chance, ele quis
um destaque. uma rejuvenescida, né? Ele quis trazer um entendi. olhar fresh para Road and Track. Então eu comecei a fazer muitas coisas de competição para Road and Track e depois também para Cycle World, né? Que é a revista E aí eles te pagavam em freela ou... E aí, aí eu tive durante uns 6 meses em 2006, que é entre eu voltar pro Brasil e realmente começar a bater cartão na Red Bull, eu tive uma vida de sonho, cara. O meu livro, Movido a Gasolina, compre. Procure aí Movido a Gasolina livro no Movido a no Gasolina, Google. livro de Cássio Cortes. Ou melhor ainda, vou facilitar a sua vida. Vai em pingback.com/Cássio Cortes, pague R$ 9,90 por mês, que você vai ter um capítulo por semana do meu livro. Ó, Olha que maravilha. O meu livro, ele vem muito desses 6 meses aí, que eu virei meio que um Hunter Thompson, assim, um writer at large, um repórter à solta, fazendo muito freela para várias publicações brasileiras também. Comecei a escrever para 4 Rodas aqui, depois para Car and Driver Brasil aqui, que a Car and Driver Brasil surge só em 2007. foi quando eu te conheci em 2007. Mas eu comecei 2006, a talvez. colaborar para a Car and Driver Brasil quando ela surge, justamente porque eu era colaborador da Road and Track Eu te americana conheci já em em 2006. 2005? Sim. Não, 2005 nos Estados Unidos. Então, 2006. Não, Foi quando logo que você entrou, começou na Red Bull. Foi outubro de 2006. Foi isso aí. Porque eu entrei na faculdade com o Thiago Mendonça, nosso amigo, que foi quem nos apresentou, em 2005. Eu entrei com ele na faculdade em 2005. E E eu lembro que eu logo conheci você. porque acho que foi numa FIAC, alguma coisa assim, né? As primeiras FIACs. Talvez. Já existia Talvez- FIAC Já. nessa época? A FIAC é bem antes, inclusive, né? de mesmo. antes, A FIAC, para quem não sabe, é a Federação Internacional dos Andadores de Kart. É. Que só tem jornalistas frustrados, como disse o Caramba, eu próprio achava Cássio. que era depois. Não, a FIAC, ela fez... 2003, acho. Eu acho que... Eu vou te dizer uma passagem da FIAC. Olha, essa história eu não lembro há bastante tempo. Que aí eu me mudei para os Estados Unidos no meio de 2004, né? Fazer essa... Foi fim de Mas maio. você morava em Porto Alegre ainda Morava em Porto Alegre. e foi para os Estados Unidos direto. E aí, poucos dias, cara, eu ia para os Estados Unidos numa quarta-feira, o final de semana anterior foi uma Stock Car em Tarumã. E eu me credenciei por esse site americano que eu escrevia. Porque nessa época tava Boesel, Christian Fittipaldi, Sim. Ayrton Daré, tinha vários nomes. Que tinha uma relação Com a Indy, né? Com a Indy. E aí eu fui fazer uma matéria, ficou bem legal, uma matéria longa. Era The Boys from Brazil, né? O nome que era o título de um filme. E aí tô lá na sala de imprensa de Tarumã e vejo que um cartaz na parede, corrida de kart dos jornalistas e tal. E aí eu, Quem tinha pregado? Era Rodrigo França? um cara com uma camisa da Golden Cross e óculos. Aí, mano, fui lá, só que é o seguinte, eu era de lá, né? Então, corrida de indoor em Tarumã com essa galera aí. Você conhecia que a existia o Mundial de FIAC, isso eu fui saber muito depois, sim. que eram todas as etapas do Mundial, eram em São Paulo. Existia o brasileiro É que de nem a World FIAC. Series do beisebol. beisebol. Só é nos Estados Unidos. E existia o brasileiro de FIAC que ia junto com o circo da Stock. Então, tipo, corria em Tarumã, corria em Brasília, eram 2 campeonatos separados. E aí fui lá, corri o brasileiro de FIAC e ganhei com um caminhão na frente, porque eu acho que ninguém nunca tinha corrido em Tarumã e eu já tinha corrido várias vezes. E aí o França me desclassificou. Porque... Ô, Rodrigo França Eccleston. que tinha sido bem a época daquela Rodrigo controvérsia Rodrigo Eccleston. do Nelsinho na Fórmula 3 brasileira. Te lembra que teve o treino extra com o Paralama, se era um protótipo, se não era? Então ele falou que eu tinha feito treinos ilegais antes e me desclassificou. Então eu estreiei no Brasileiro de FIAC com vitória. E cara, 2 anos depois eu voltei pro Brasil, só que tanta coisa tinha passado na minha vida, quando eu revi o França, Você nem lembrava dele. eu não fiz a conexão que era o mesmo cara de óculos que tinha me Se você tivesse desclassificado. brigado com ele. Você... E ele chegou na sala de imprensa e falou, você ganhou, tipo, e aí ele que me reconheceu, cara.